Agradecemos a nosso Senhor Jesus Cristo por permitir que aqui nos encontremos nesta casa espírita, casa onde nos encontramos perspectivando aprender a visão espírita que nos oriente na perspectiva educativa que a vida nos oferece, de modo a que nos tornemos cidadãos mais livres e responsáveis. Aos espíritos santificados que tutelam o nosso espaço, nossa casa, que nos orientam e tutelam no aprendizado edificante, exprimimos respeito, gratidão viva e rogamos o auxílio, como sempre, para que sejamos servos fiéis no exercício edificante do bem-fazer. Meditando as notas educativas que nos facultam a doutrina espírita, como sabemos, a doutrina espírita foi codificada por Allan Kardec, decorrente da investigação dos factos espíritas que comprovam a imortalidade da alma. Comprovando a imortalidade da alma, o eminente codificador deduziu com as consequências filosóficas, formulou escala de valores e orientou-nos na perspectiva de uma visão mais ampla da vida, do destino e, consequentemente, também da nossa responsabilidade moral e espiritual. Temos vindo a estudar as leis morais, que são espécies do género lei divina ou lei natural. Sabemos que a lei natural ou divina é una, eterna e imutável. As leis morais que vemos estudando são formas didáticas de nos permitir apreender melhor, de ângulos específicos, a abrangência da doutrina e, consequentemente, a visão específica que tem em cada perspectiva ou objetivo. E o Livro dos Espíritos dá-nos, hoje, na continuidade, esta nota, Lei da Liberdade. Começa Allan Kardec por nos falar liberdade natural, escravidão e, por aí abaixo, falando-nos ainda e sempre na liberdade de pensar, liberdade de consciência, livre-arbítrio e móvel das ações humanas. Nós fizemos aqui uma nota que nos serve de base para refletirmos. Não temos a presunção de abarcar a profundidade que o assunto encerra, mas damos e esperamos consegui-lo a perspectiva lógica e racional da visão espírita do conceito da liberdade. Começamos por liberdade natural. A liberdade natural é relativa e absoluta. Relativa, posto que o espírito, melhor, o homem chamado a viver em sociedade, por o simples facto de viver em sociedade, ele já se vê obrigado a respeitar direitos e deveres dos seus semelhantes. Logo, não pode desfrutar da liberdade de fazer o que quer, mas agir em conformidade com os princípios estabelecidos que regulam as relações humanas e que são o fundamento, digamos assim, do respeito à liberdade do outro. Poderíamos, como conceituam as entidades venerandas, que são os arautos da doutrina espírita, dizer que se alguém vivesse isolado no deserto, então aí desfrutaria da liberdade plena, porque não tinha que dar, digamos assim, resposta ou atenção a quem quer que fosse. Logo, vivia como quisesse e entendesse. É uma nota da qual ainda poderíamos deduzir alguns pontos, mas que abaixo nós abordaremos e os podemos atuar. Fala-nos da escravidão. Entenda-se nesta forma expositiva, didática do eminente codificador, e permite-nos também, daqui, induzir alguns pontos de reflexão. Os homens socialmente debatem-se pela liberdade política, pela liberdade religiosa, e que nós pusemos aqui ainda liberdade psicológica, liberdade económica, liberdade sociológica, o que quiséssemos. Importa considerar que nós colocamos isto aqui na escravidão. Por uma razão específica. É que o ser humano, pelo simples facto
facto de pugnar pela liberdade política não é livre, no sentido profundo do termo. Por pugnar pela liberdade religiosa não é livre, no sentido do termo. E também não é livre, muitas vezes, psicologicamente falando. Expliquemos. A visão política da organização social obedece à visão que os homens têm em determinado momento ou circunstância, que estabelecem normas sociojurídicas ou jurídico-administrativas, ou queiram como queiram entender, de modo a regular direitos e deveres dos seres humanos. Mas esses homens, as leis, são subordinadas à concepção de uma maioria, que se diz resultante das decisões democráticas. Correto. Importa considerar que elas se confinam a uma visão do mundo da vida e dos próprios valores que leva, portanto, uma maioria circunstancial a determinar-se ou a escolher determinada norma que vai regular, diremos assim. Ora, em função disso, nós devemos conseguir, se em dada circunstância a maioria do ser humano subordinar a determinadas ideias que são, e se essa maioria é medíocre na sua concepção do bem, da verdade, da justiça, da ordem, da paz, da fraternidade, em suma, havemos de convir que a verdade a que adere a maioria é uma verdade, diremos assim, não absoluta, não conforme ao bem geral, e logo limita, condiciona a liberdade dos que pensam de forma diferente. E, consequentemente, que se veem obrigadas a acatar e a obedecer, e isso não é, diremos assim, para quem tenha um entendimento menos elevado, poderá conduzir e conduz forçosamente a conflitos, em busca de liberdade. Havemos de convir que encontramos o mesmo na religião. As religiões, como sabemos, são fenómenos étnicos que aparecem em determinada circunstância no espaço do tempo, cuja finalidade é conduzir o homem à higienização espiritual, à sua educação ética ou educação moral. Agora, analisem. Mas as religiões, na sua concepção, por vezes positiva, atendemos o próprio cristianismo, na concepção cristã, é excelente e sublime nos preceitos admiráveis ensinados por Jesus, quando concerne à ordem moral e à ordem filosófica. Mas uma percentagem das religiões, chamadas sociais estáticas, não conferem ou transmitem ou orientam os seus seguidores com fundamentos que estão subvertidos, adulterados, e não correspondem aos fundamentos do ser e da sua finalidade, e, consequentemente, o ser vive por carência de evolução, subordinado a conceituações que são falsas ou equívocos. Como já Jesus dizia, toda a planta que meu Pai não plantou será cortada e lançada no fogo. Verdadeiramente, o que quer dizer, o ser humano, na verdade, progride na assimilação das ideias, mas enquanto não evolui bastante para entender, vê-se confinado à aceitação de ideias que por vezes toma como verdadeiras e que seguem, e das quais decorrem por vezes muitos equívocos e muitas asneiras. Analisemos que há muitas manifestações de ordem religiosa que conduzem os seres humanos à violência, à desordem, ao crime, à maldade, à guisa de serem agradáveis a Deus. Eis um terrível equívoco. E há milhares de criaturas que seguem isso. São, portanto, escravas da sua ignorância e induzidas pelas falsas conceituações daqueles que, admitimos, por vezes, supondo-se com boa fé, vamos pensar assim, estão induzidas em erro e, consequentemente, intoxicadas com ideias falsas, nocivas e prejudiciais. Há milhares de criaturas presas,
psicologicamente com prisões mentais. E são essas que têm as ideias fixas e que não conseguem sair das faixas mentais para ideias mais enurecidas. E essas ideias fixas são de teor variável. E aqui é expresso as ideias fixas de ordem negativa, com conteúdo negativo, na ordem moral. Ideias de mentira, astúcia, falsidade, ganância, ambição e por aí fora. E isso gera distúrbios mentais e que conduz o ser a quadros patológicos, na verdade, que são decorrentes do uso que faz da sua liberdade à guisa de ser livre, está, por sua vez, a prender-se e a amarrar-se. Faz-me lembrar um educando que eu tinha em Caxias. Esse educando era um cachorro instável, com graus de adaptação deficiente e, consequentemente, caiu em quadros de inadaptação social, gerando as circunstâncias que exigiram a intervenção da Justiça ao estabelecimento de reeducação, assim se chamava. E ele vivia um anseio de fugir, não se submetendo às normas que se apresentavam mais nobres, que seriam perspectiva para a sua autoeducação e o enquadramento adequado na ordem social, no respeito à liberdade dos outros e ao bem-estar dos outros, vivia um anseio de fuga. E eis que, vê-se fugiu, era detido das autoridades e conduzido à instituição. Era uma instituição aberta. Até que um dia ele vai a correr, fugindo, e foi a correr até à prisão dos adultos, lá em cima. E saltou o muro para dentro da prisão. Na busca de ser livre, foi cair na prisão. Na ordem moral, assim somos nós, no anseio de sermos livres, à guisa desse anseio de liberdade, precipitamos-nos em abismos de prisões maiores que nos impedem, diríamos assim, a realização para uma liberdade progressiva, que seria a confirmação, diríamos assim, de nós, com um bom proceder na ordem ética, na ordem moral. É, portanto, que estas almas vivem e são escravas. Na ordem política, consideramos a escravidão como aqueles que abusam do seu poder económico, político ou religioso para submeter, subjugar os seus semelhantes. É claro que sabemos que a escravatura, pelo menos em Portugal, foi eliminada nos finais do século XIX. Desapareceu, deixou de existir. Contudo, hoje, no século XX, a caminho do século XXI, há milhões de almas que são escravas do mal pensar, do mal proceder, do mal agir, de muitos daqueles que, nas posições a que foram chamados a viver, segundo os preceitos que a visão espírita nos faculta, em prova de autoaperfeiçoamento, deveriam trabalhar para ajudá-los no seu processo de libertador. Contudo, agem de forma a escravizá-los no trabalho, não lhe dando recursos justos para dar resposta ao seu direito de viver, e vê-se em conta, ainda os lesam de forma direta ou indireta, não respondendo à superior finalidade de ser livre no integral respeito ao seu semelhante, ou melhor, no condicionamento que a lei estabelece, a lei natural estabelece, de que o homem há moralidade ao pensamento moral. Pois bem, este pensamento se enriquece não só pelas experiências vitais, que são conquistas que o espírito adquire em função do trabalho, das lutas a que é submetido na perspectiva educativa que a existência é objetiva, e ele beneficia para enriquecer o seu pensamento dos meios que o saber organizado lhe faculta e que as filosofias, religiões, ciência, filosofia e religião que se constituem em saber lhe dão, cabendo-lhe a conquista progressiva
desse campo de saber que, enriquecendo-o culturalmente, dilata-lhe uma visão e entendimento de si e de seu destino e, naturalmente, é determinante para que ele opte no interagir no meio social de forma mais enobrecida. E, nessa medida, usando a liberdade em conformidade, agora, como convém ao elevado princípio do respeito aos direitos do outro. A liberdade de consciência é decorrente da liberdade de pensar. A consciência é um pensamento íntimo. E, numa definição de consciência, diz-nos o grande Dr. Jorge Andreia, psiquiatra e estudioso admirável da doutrina espírita, que a consciência é um campo de recursos intelectivos a sofrer variações no espaço do tempo de acordo com o acabouço psicológico de cada um. Descodificando, de acordo com o grau de evolução, conquistas intelectivas ou cognitivas, o ser, diríamos assim, dilata a sua consciência. Isto é, dilata o seu campo de conhecimento e, consequentemente, adquire uma capacidade maior de formular juízos e, consequentemente, o seu pensar enriquecido permite-lhe conquistar graus admiráveis de consciência. O ser humano, no processo dinâmico de evolução, começa por uma consciência concreta e vê as coisas em função do seu imediatismo. Tem que palpá-las. Não consegue, digamos assim, formular outro tipo de juízo. Vê, em função de. E em função de, ele também se determina. Por exemplo, as crianças pautam-se por imediatismo e usam a liberdade que dispõem para dar satisfação a este imediatismo. O mesmo se dá ao homem menos evoluído. Move-se ou motiva-se no uso da sua liberdade. Para quê? Para dar resposta ao que lhe é necessário. Já Nosso Senhor Jesus Cristo ensinava no Sermão do Monte que são bem-aventurados os mansos e pacíficos que conquistarão a terra. O Senhor, como eminente educador, sublime na sua essência, sabe que aqueles educandos espirituais, os seres humanos encarnados e desencarnados, têm uma deficiente compreensão ainda das coisas que o concernem ao espírito. E não podem formular ainda juízos, porque não têm uma inteligência abstrata capaz. Carência de evolução, pois que ela é a conquista progressiva do ser. E então Jesus oferece-lhe o que de imediato responde às suas necessidades e inquietações, para adiante, de uma forma progressiva, os persuadir a descobrir a vida futura e então avançar para outros valores, não já para os utilitários, mas agora para os valores espirituais. Certo? Vemos então assim que a consciência se amplia para a universalidade, na razão direta em que dilata o campo de capacidade perceptiva do espírito por evolução, e nessa medida ele vai tomando consciência, expurgando o que tomou como verdade e põe de parte, não interessa, o que rejeitou como mentira, mas que era verdade, e assim vai conformando pela possibilidade de conquista de que as ideias ou as doutrinas se medem em função dos valores que trazem em si e na perspectiva transformadora do homem, na perspectiva da sua elevação intelectual e moral, consequentemente da sua ampliação e enobrecimento da cidadania, na integração social, no respeito integral aos seus semelhantes. E isso é conquista progressiva. Então, verificamos que essa consciência se dilata, estende, aprofunda, se requinta, na razão direta em que o ser conquista graus de compreensão maior de si e do seu destino e alarga o leque do entendimento dos valores e determina-se no uso da sua liberdade a vivenciar estes valores no integral respeito
aos seus semelhantes. Sai dos interesses utilitários, dinheiro, casas, palácios, terras, e descobre que isso é um mero meio, que nada lhe pertence o que está fora de si, que isso é mero meio para exercitar-se na conquista do real propriedade, que são a evolução sua, a exprimir-se na intelectualidade e na moralidade e a expressar-se ou a concretizar-se na vivência real dos mais nobres valores que dignificam, honram e engrandecem o ser humano. Continuando ainda na mesma linha, livre-arbítrio. O livre-arbítrio, não é verdade, que decorre do princípio da liberdade ou da lei da liberdade, decorre da liberdade de pensamento, liberdade de consciência. O livre-arbítrio é a liberdade que Deus concede aos seus filhos de se determinarem. O livre-arbítrio surgiu no ser humano no nível civilizacional que lhe permitiu melhor distinguir o bem do mal e que lhe permitiu formular juízos. Justo e injusto, verdadeiro e falso, bom e mau. E, a partir deste ponto, no uso do livre-arbítrio, também o ser humano chamou a si o princípio da responsabilidade. O que significa que, se eu tenho a liberdade de escolha, que começa na possibilidade que me é facultada de eu escolher o tipo de existência que quero inventar para trabalhar o meu progresso espiritual, já que eu sou um espírito e não um corpo transitório, e sou um espírito projetado na existência, na perspectiva de realizar o meu progresso, desenvolver as minhas potencialidades espirituais, caminhar na finalidade superior que pretendo, já que eu e todo o ser humano, diremos assim, na verdade, integrado na contingência, tem marcado o seu destino. Deus, quando cria, estabeleceu logo, no princípio, a finalidade para que tende esse ser. Mas eu tenho que realizar essa condição na contingência, ou seja, nos planos em que porque eu passo transitoriamente na realização da superior finalidade para que tendo. Porque tendo eu e a humanidade tendem para uma finalidade superior. Para compreender essa finalidade superior para que tendemos, eis que podemos analisar o homem mais livre que passou pela Terra, que foi Jesus de Nazaré, e, consequentemente, ele, na verdade, demonstrou-nos, além disso, que era o mais livre, porque era o que mais viveu em plenitude as leis naturais e divinas, cuja essência era de amor, de justiça, de caridade. Demonstrou-nos também, consequentemente, apegado às concepções materialistas da vida, persiste dominado pela ganância, amarrado às deficiências morais, indiferente ao princípio elementar que lhe fora facultado para exercer a sua atividade na perspectiva do progresso dos seus semelhantes. Nega o princípio da liberdade, trai o uso do seu direito, o professor que não elucida, educa e leva o seu educando a formar-se um homem digno, honrado, honesto, bom, formando-lhe o caráter para que ele seja um cidadão que se integre no meio social e responda aos seus deveres de respeitar integralmente os seus semelhantes. Nega o princípio elementar no uso que faz do seu livre-arbítrio, aquele que se diz, diríamos assim, agente da ação saneadora da mente em distúrbio e se aproveita das circunstâncias para extorquir recursos. Nega o político a sua liberdade no uso do seu livre-arbítrio, quando não compreende que a sua posição é uma prova difícil que deveria exercer no trabalho sério e honesto, íntegro e leal, de trabalhar para o bem coletivo,
na defesa integral do bem geral e se arroja o direito de subverter os princípios, caindo no logro da desonestidade e deixando a míngua a milhares de corações para ocupar-se com aquilo que não lhe pertence. Nega, digamos assim, o religioso que se diz cristão e estimula a desordem e a confusão, oferece aos corações humanos não a luz orientadora que responda às suas inquietações morais, aos seus anseios evolutivos, à paz e tranquilidade, e lhe oferece os equívocos das suas opiniões, que são criações dos homens. E por aí fora podemos continuar, que nunca mais acabaríamos. Então nega o princípio de si e do seu destino e trai a liberdade que lhe fora concedida, prendendo-se à escravidão das paixões, aquele que à guisa de dizer amar o próximo, atenta contra a vida dele, ou cai nos distúrbios do ciúme e da inveja, lesando, magoando, enganando ou gerando a infelicidade do próximo, dizendo que ama. E por aí fora. Podemos continuar. Vemos então aí que o espírito é livre de determinar-se. É um princípio elementar, estruturante da sua consciência. É livre para determinar-se, para optar nesta ou naquela escolha. Importa considerar ainda que esse livre-arbítrio e determinismo obedece a alguns pontos essenciais que vamos procurar refletir. O espírito dispõe de livre-arbítrio, que pode considerar-se como livre-arbítrio subjetivo e objetivo. O livre-arbítrio é subjetivo quando o homem, espírito encarnado, ou o espírito desencarnado, o ser humano, usa o seu pensar, a sua grau de consciência, seus recursos cognitivos, concepção de si, do homem, do universo, da vida, de Deus e dos valores, usam para agir em função das circunstâncias, que são o grau, digamos assim, de livre-arbítrio objetivo. E é no meio entre o seu pensar, o seu grau de consciência e as circunstâncias que ele se determina a fazer esta ou aquela ação. Dessa escolha que faz decorrem consequências. E essas consequências conduzem o espírito, o ser humano, a cair nas faixas de onde advirão efeitos positivos ou negativos em função da escolha que ele fez. Entenda-se que se nós cremos na existência de Deus e se nós cremos na lei divina como lei eterna e imutável e que o espírito é indestrutível, nunca mais deixará de existir, ele, espírito, nunca poderá fugir às consequências que advêm do uso da sua liberdade. Nem sequer pode evocar que ele foi cerceado, se o é, não tem responsabilidade, se na realidade agiu livremente, ninguém lhe impôs esta ou aquela atitude, a elaborou por si, tomou e seguiu-a, ele é o responsável pelas consequências que advêm da escolha que fez, face ao seu teor mental, grau de evolução, capacidade discernente, recursos que lhe permitem formular juízos do certo e errado, do bem e do mal, e na escolha que fez perante as circunstâncias, ele recolhe as consequências. Há que considerar que o espírito, na verdade, nunca perde, diríamos assim, a liberdade. Diz-se que há fatalidade. Dizem as entidades modernas
que só há uma espécie de destino e de fatalidade na escolha feita antes da encarnação. E é nesta escolha feita antes da encarnação que o Espírito não pode subtrair-se, porquanto elas são imperativas e meio para a realização dos fins educativos da existência. Educar é desenvolver potencialidades espirituais, é evoluir moral e intelectualmente, é conquistar a inovação no campo da sabedoria e da virtude. Isto é educar. Por isso mesmo, o Espírito aparece na existência sujeito a provas, expiações ou missões, das quais decorrem deveres indeclináveis que ele aceitou e aos quais quis submeter-se para testar as suas forças, conquistar aptidões, realizar qualidades e evoluir intelectualmente e moralmente no domínio da matéria e da animalidade, para ascender à vivência dos valores mais elevados. É nessa medida que, então, não há fatalidade no sentido de dizer que o ser humano nasceu para fazer o mal e que estava destinado a ser um criminoso, a ser, enfim, um falsário, um perseguidor religioso ou o que quer que seja. Não. Ninguém nasce para fazer o mal. No espírito renasce, volta ao plano físico, subordinado à lei paligenésica ou das vidas sucessivas, para realizar-se numa vida maior e mais perfeita, para conquistar graus de inteligência, para conquistar aptidões, para conquistar qualidades, para conquistar virtude, conquistar vivência de valores morais, culturais, éticos, estéticos, porque são estes valores que, vivenciados, atestam a sua nobreza de caráter, o seu progresso, a sua elevação e a sua felicidade. Portanto, não há fatalidade no sentido de que se nasce para ser isto ou aquilo. Nasce-se para se evoluir. Importa considerar aqui que o Espírito, ao renascer em cada existência, traz consigo o resultado das suas conquistas passadas. Será de excelência oportunidade quando os pedagogos e os educadores, no futuro, considerando uma noção mais correta do que é o educando, tomem em consideração aquilo que ele traz à experiência passada, o que determina os diferentes graus de capacidades de aprendizado e, consequentemente, facultando maior progresso ou elevação do indivíduo. Importa considerar que a educação ou a ação educativa, no futuro, terá que ter em conta as dimensões do educando. Ora, as dimensões do educando não são físicas, mas são espirituais e morais. Para quê? Para que a ação educativa a todos os níveis não se confine ao desenvolvimento da inteligência, mas que o desenvolvimento da inteligência conduza à formação do caráter, ao enobrecer dos sentimentos, de modo a que o ser humano aprenda e conquiste, por compreensão de si e do seu destino, aprenda a viver na pauta da responsabilidade moral, que se mede, ou deverá medir-se, pelas atitudes que toma em relação aos seus semelhantes. Sempre que haja lesão dos seus semelhantes, nos seus direitos de viver, nos seus direitos de pensar, de sentir e agir, e nos seus direitos de realizar-se a si, na construção do seu destino, e deixa de contribuir para o seu progresso, elevação e bem-estar, ele pode rotular-se de como quiser, mas na realidade é alguém que não, ainda preso às paixões, bloqueado no seu discernimento, subordinado a concepções sectárias e não a princípios universais, que demonstrem que adorar a Deus e amar o próximo
como a si mesmo, são os fundamentos de toda a ética e de toda a moralidade. E, consequentemente, devem ser a meta sublime das realizações humanas e o fundamento do seu engrandecimento. Eis porque Jesus nos é dado como guia e modelo, porque foi o ser mais perfeito que passou pela terra, em cuja doutrina estabeleceu e demonstrou em plenitude que o fundamento da felicidade humana decorre da prática da lei de amor, de justiça e de caridade. Quando o homem assim viver e praticar a fraternidade, então ele praticará a liberdade e convergirá para o princípio de igualdade. Querer liberdade e igualdade ser o princípio fundamental da fraternidade, que reduz ou elimina o egoísmo, que bloqueia a igualdade e derrota o orgulho, que não cede ao outro ler uns versos que eu tive a ousadia de escrever a propósito da liberdade. Se relevem, porque eu não sou poeta, alguém apenas se entretém e que escreveu isto que eu vou ler-vos. E diz assim: liberdade é uma ideia, um modo de proceder. Deixem-me só para os óculos. Peço-vos desculpa. Repito. Liberdade é uma ideia, um modo de proceder, expressão de boca cheia, anseios de autonomia, teste ao modo de ser, emancipação à alforria. A liberdade do pobre, carente do necessário, está preso ao rosário dos sofrimentos que encobre, da falta do necessário, enfrentando-se a um engulho ainda rico de orgulho. E o doente na cama amarrado anseia por ser libertado dos tormentos sofredor, porque sofre, quer saber, causa da sua dor, é preciso compreender. Das leis divinas e eternas, abusou usando pernas, cabeça falsas ideias, iludindo plateias de visão deficiente de ignorantes, falsos crentes. Deturpando a verdade, prendeu-se na falsidade, perdeu-se sua liberdade. O sofrer é a advertência tomada de consciência do dever e do respeito, da cidadania ao direito do outro com que vivemos, e a exprimir-se sem medos, sem ter medos. Plantar o agir no bem, moderação e prudência, a liberdade de consciência, a tolerância à fé de outrem, é a prática da caridade, é a vivência e fraternidade, são condições de alforria, na solidariedade e alegria, princípios da igualdade, no pensar e no agir, ciência do bem fazer, muitos deveres a cumprir, para ser livre no viver. Há violência, os mansos ganham a terra, ativismos de outra era são expressões de indecência. No cristianismo a lição, reconhecer no outro irmão, onde o orgulho impera, não pode haver liberdade, austeridade severa, visão estreita e imatura, é queda na ditadura, ausência de fraternidade. O roteio no espiritismo para a liberdade plena, educação, moralidade, derrota do egoísmo, convivência humana serena, sem mentiras ou falsidade. Sociedade esclarecida sobre a existência e a finalidade, aumento de responsabilidade nas decisões desta vida, visão de futuro a certeza, a incredulidade vencida, derrota do materialismo, convenções que estão superadas, as almas são libertadas das amarras da vileza. Viverão sem servilismos, como livres cidadãos, colaboração desinteressada, notas de elevado civismo, sabendo dar suas mãos sem ciúmes ou despeitos, alegres de serem amados, vivências de satisfeitos. Quem procura ser cristão e espiritista a valer, é livre no seu pensar, adora a Deus no coração, onde tem o seu altar, compraz-se no bem fazer e em todos vê seus irmãos.
dilata seus horizontes para a liberdade plena, não faz críticas, não condena os presos da liberdade, que ainda rejeitam as fontes da água viva da verdade, que junto à fonte de Jacó, Jesus deu à samaritana plebeia de Sicó. A verdade nos libertará, imperativo conhecê-la, mas importante é vivê-la, tanto cá como lá. No bem está a liberdade, na virtude da sabedoria, nesta carta da alforria, a nossa felicidade. Paz. Ficamos por aqui. Agradecemos ao Senhor as dádivas de amor que nos faculta, recolhemos a lição amorosa que as entidades amorosas nos propiciam e reforcemos o espírito no anseio de liberdade, sim, mas sempre responsáveis na atitude de bem fazer, para que não caiamos no erro, nos enganos que nos bloqueiam a liberdade, cerceio às escolhas e, consequentemente, aos processos educativos dolorosos, porquanto somos espíritos que, se o nosso destino está traçado no ato da criação, é preciso realizá-lo na contingência. Eis porque necessário é nascer de novo para verdes o reino dos céus, como ensinado a nosso Senhor Jesus Cristo. Paz, luz e luz, bênção e amor para todos.